E o Ministério Público de Santa Catarina, que atua em parceria com a Polícia Civil, Polícia Militar e a Direção de Unidades Prisionais, na investigação da atuação do primeiro grupo, o PGC, confirma a existência da facção criminosa. Eles estariam agindo a partir dos presídios do Estado. Segundo o promotor Giovanni Werner Tramontini, que coordena as ações na região norte, ele interceptou várias ligações feitas durante 6 meses. Até janeiro deste ano, comprovaram a adesão de diversos detentos à facção criminosa e descrevem a organização do grupo, que segue um estatuto e obedece a uma hierarquia. Uma das cartas escrita por membros da facção foi encontrada dentro da penitenciária de São Pedro de Alcântara durante as investigações da morte de um dos 9 detentos encontrados sem vida na unidade só este ano. Parte deste grupo, na verdade, foi transferida, mas as investigações sobre a facção prosseguem em todo o estado. Esses criminosos estão sendo apontados, inclusive, como os responsáveis pelos atentados a postos da polícia em Florianópolis e Biguaçu, também a delegacia do bairro Coqueiros, na capital, além de uma bomba no Cadeião do Estreito e a invasão ao quartel do Exército. Muitas ligações têm partido de dentro dos presídios e alguns dos aparelhos telefônicos que tiveram as ligações interceptadas já foram encontrados durante vistorias nas unidades. De acordo com o promotor, ele vai se preservar por enquanto em dar entrevistas, mas a polícia vai agir. Aí eu acredito mais na força-tarefa, aí é uma outra coisa, aí é uma força-tarefa que tem o apoio do Ministério Público e eu acredito que aí sim vai dar resultados, porque se dependermos só da segurança pública, aí eu acredito que não, até porque daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Algo me diz, um passarinho está me buzinando, que no dia 13 de maio temos uma Assembleia da Polícia Militar aqui em Florianópolis. E para quem não sabe, eu vou já antecipar. Nós estamos no dia 26. 26 para o dia 13, faltam aí pouco mais de 10 dias, 15 dias? Então tá, 15 dias. Neste dia 13, é possível que tenhamos uma greve da Polícia Militar estabelecida nesta Assembleia. Quem duvida, daqui a pouco nós vamos falar com a Prasc aqui ao vivo e você vai ouvir mais detalhes. Dia 13 tem uma Assembleia da Prasc. E do jeito que as coisas andam, com a insegurança que os próprios policiais militares e os praças estão tendo, não duvide se a polícia em Santa Catarina não parar a partir do dia 13 de maio. Daqui a pouco os detalhes. E falando ainda sobre essa organização criminosa, nós temos acompanhado bem de perto a situação e da Comissão de Segurança e Criminalidade também da UAB, também está acompanhando. O presidente da comissão, Juliano Keller do Vale, está aqui conosco para falar mais sobre esse assunto e nós convidamos diante até do que nós falamos ontem aqui. Juliano, obrigado pela presença aqui conosco nos estúdios. Queria primeiro, como é que a UAB tem visto ou está acompanhando todos esses fatos envolvendo essas bases, delegacias que estão sendo atacadas? É preocupação, normalmente toda a sociedade, porque isso reflete um crime organizado. Na verdade, esses atentados são exemplos claros de fato que condutas praticadas por pessoas dentro do sistema prisional, fora do sistema prisional. Hoje a OAB já buscou alguma resposta por parte da segurança pública ou por parte dos setores envolvendo a segurança para saber o que eles estão vendo ou como eles estão vendo esses ataques? A comissão da OAB, juntamente com o presidente, o Dr. Paulo Borba, está tentando se aproximar mais ainda da cúpula da segurança pública, com o objetivo de trocar ideias e tomar conhecimento, na medida do possível, o que de fato a segurança pública em Santa Catarina tem como planejamento para esses ataques. Eu vou fazer um negócio diferente, eu vou pedir para a população participar comigo, eu quero saber de quem está em casa, o que você está pensando sobre, ou o que você está achando sobre esses ataques desta facção criminosa, a criação desta facção criminosa, a organização dessa facção criminosa e a ação da Secretaria de Segurança Pública em Santa Catarina no combate a esta facção e a estes crimes. Enquanto eu converso aqui, eu quero ouvir a sua opinião também para saber, diante deste quadro, com o PGC, atentados contra postos, delegacias, saber também o que a Prasc está achando disso tudo. Daqui a pouco nós vamos falar disso. Tem telespectador já na linha comigo? Rafael está na linha. Rafael, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Rafael? Pode falar, amigo. Nader, fala-se muito no efetivo reduzido da Polícia Militar, né? Uhum. Mas o que nós vemos hoje é uma grande parcela, um grande efetivo de policiais militares em desvio de função, naquela função do P2, né? Que seria aquele policial militar descaracterizado.
Por que não pega esse pessoal, coloca uma farda e coloca esse pessoal na rua fazendo a atividade fim da Polícia Militar, que é o patrulhamento ostensivo? É isso que nós queremos saber. Rafael, eu vou até aproveitar que já está no link comigo aqui, a Prasc também, a Associação dos Praças de Santa Catarina, direto de Joinville, porque nós queremos saber dos praças. Como os praças estão vendo esses ataques? O vice-presidente da Prasc, o Elisandro Lotin, está comigo direto de Joinville. Vai dar uma diferença entre a minha pergunta e a resposta do Elisandro por causa do delay que nós chamamos dessa transmissão até Joinville e no retorno à nossa central aqui. Elisandro, obrigado por atender. Como a Prasc está vendo esses ataques à polícia em Santa Catarina? Boa tarde, Nader. Boa tarde aos telespectadores. Olha, nós vemos com preocupação, com muita preocupação. Inclusive como a forma como tem sido tratado esse problema, né? Fico muito feliz com a declaração do Ministério Público de hoje, né, de assumir que de fato existe esse grupo, mas até então, né, esse problema estava sendo tratado pelas instituições estaduais de segurança pública como algo que poderia acontecer. Não foram raras as entrevistas em que autoridades da segurança pública diziam que o problema estava sob controle, que não existia o grupo. Muitos inclusive negaram a existência de grupo. Então a Prasc vê com muita preocupação por conta de que as vítimas em potencial desses prováveis ataques, enfim, desses ataques que ocorreram e poderiam ocorrer no futuro, são os praças da Polícia Militar, são os agentes prisionais, são os policiais civis, são o pessoal que está na rua, que está em contato direto com a criminalidade. Então, por esse motivo, nós vemos com muita preocupação e temos aí tentado encaminhar, e iremos encaminhar, sugestões ao comando e às instituições de segurança pública para que resolvam de fato esse problema. Elisandro, fica conosco aí nos estúdios em Joinville. Deixa eu perguntar para o OAB. A OAB acredita que esses ataques tenham partido por parte desta facção criminosa? Sem dúvida, como eu falei, a forma como se ataca, que é organizada, o alvo, né, isso se caracteriza como um elemento de crime organizado. Quer dizer, não são focos isolados, foi feito um aviso dentro da cúpula da segurança pública de que iriam ocorrer em determinadas datas. Então isso é característica de crime organizado, de que algo está ocorrendo diferente na Grande Florianópolis. 9 mortes registradas em São Pedro de Alcântara. Eu conheço bem o Madécio Welter, diretor do DIAP, conheço o Carlos, diretor da penitenciária, sei das ações que ambos estão fazendo lá no DIAP, até para preservar a ação dos agentes e também impedir a entrada de drogas, celulares no interior do presídio. O senhor acredita que essas mortes também na penitenciária, elas estejam ligadas a esta facção ou até mesmo no trabalho que o DIAP tem feito para combater a entrada desses aparelhos e drogas? Sim, com certeza. Os atentados estão ligados a uma represália dentro de quem está lá dentro, quem lidera, para fora e justamente nessas regalias, nessas facilidades. É preciso ressaltar o trabalho dos agentes penitenciários, de quem representa a segurança pública dentro da penitenciária, de que o que está sendo feito na medida do possível. Eu vejo que a OAB ela é isenta. A OAB não está nem ligada à segurança pública e também não está ligada a nenhum setor que possa ter benefícios diante de toda essa tragédia anunciada. Mas o senhor acredita que nós estamos indo em direção a um caos se não for tomada providência, se não for tomada nenhuma providência de forma urgente e eficaz? Sim, primeiro a OAB ela representa a sociedade, ela está no seu papel. Exatamente. Ela se aproxima da sociedade. Porque senão vão pensar, não, estão falando porque estão querendo se beneficiar de alguma forma. É bom deixar claro que a OAB é a sociedade que está sendo representada. O seu papel, aqui de Santa Catarina está cumprindo o seu papel dentro do Estado. E então, ao se aproximar, ela se expõe, realmente expondo esse problema na Grande Florianópolis. Isso é um reflexo da cidade, que ela cresceu muito. E isso é o preço que se paga pelo crescimento urbano. Também há essas situações ligadas à criminalidade que não está sendo controlada. Tem uma pessoa na linha comigo? Só me confirma. Antônio de São José. Tudo bem, Antônio? Boa noite. Tudo bem, Nader. Sou um ouvinte assíduo do seu programa. Nota 10. Obrigado, amigo. Ô Nader, está tudo errado. Já começa pelo salário de nós. Eu sou policial. O homem de frente, de linha de frente, o policial militar, civil, está tudo errado. Os oficiais da Polícia Militar ganharam 2.500, o soldado, coitado, nós ganhamos 250, o policial civil, certo? Está tudo errado, desmotiva o pobre do policial a trabalhar, vai trabalhar com medo, a família passando fome, necessidade, morando em favela, e o governo não olha pelo salário do policial, civil e militar.
certo? Tá tudo errado. Começa já lá embaixo, tudo errado, tá tudo, tem que reformalizar tudo. Eu vou aproveitar do que você falou, Antônio, obrigado pela sua participação. Já vou direto para Joinville e eu quero que o Elisandro me confirme. Dia 13 tem ou não tem uma assembleia que está todo mundo, na verdade, o pessoal já me ligou aqui, estão me chamando no Facebook, assim, nada, a gente não está nem sabendo disso. Então eu acabei abrindo o Jacaré, eu acho que eu falo demais. Mas agora já falei, dia 13 tem uma assembleia e a Polícia Militar está ou não em estado de greve? Olha, de fato, no dia 13 nós temos uma Assembleia da Praça, que ela foi marcada já na última reunião da diretoria. Né? Essa Assembleia está sendo anunciada, inclusive, no nosso fórum da entidade, no site da entidade. Então está muito claro lá, a Assembleia está marcada para o dia 13. A questão do estado de greve, a gente sempre diz o seguinte, não é a diretoria da Praça, ou o Lotim, ou enfim, a diretoria como um todo, que vai decidir o que vai ser feito. O que é fato hoje? E o companheiro ali tem razão. Há um descontentamento muito grande entre os praças da Polícia Militar, no tocante a salário, né, no tocante a plano de carreira, no tocante a perspectiva na carreira. É um descontentamento que não se pode mais esconder. A questão dos abonos diferenciados, né, a promessa antiga de que haveria a diferença salarial do maior para o menor de 1 para 4, não aconteceu, muito pelo contrário, se agravou. Então há um descontentamento sim da categoria dos praças da Polícia Militar. A Assembleia do dia 13, ela vai dar um norte daquilo que a entidade vai tomar como rumo para fazer o objetivo daqui para frente. Pode. Óbvio, nós já encaminhamos a nossa pauta de indicação para as autoridades, né, a questão salarial, a questão da anistia dos policiais militares, né, que o Estado ainda não cumpre a lei da anistia, entre outras, o plano de carreira. Mas quem vai deliberar o que vai ser feito a partir do dia 13 é a categoria em Assembleia Geral. Não é a entidade, ou os diretores da entidade, melhor dizendo, que determinam o que a praça vai fazer. Nós não nos furtaremos de tomar posição que a entidade em Assembleia Geral decidir. Como disse, há um descontentamento muito grande da categoria e esperamos aí que o atual governo, né, interceda e favoreça, né, a categoria dos praças da Polícia Militar, enfim, cumpra com aquilo que é a Lei 254, que é o artigo 27, determinando que o maior e o menor tem uma diferença, o maior salário e o menor tem uma diferença de 1 para 4. Deixa eu, Elisandro, eu acho que o pessoal está baixando o retorno aí para que a gente não interaja, para que você não tenha o delay aí de volta. Mas depois eu volto a lhe perguntar. Deixa eu perguntar para a OAB, como é que é a OAB e aí a OAB representando a sociedade, vendo a Polícia Militar num total descontentamento e agora em alerta, né? Possível greve. Isso vai afetar ainda mais a situação e deixar ainda mais calamitosa a situação. Isso é uma questão imprevisível, né? Mas é um dado que se lamenta, mais uma vez. Porque se hoje você, sem estado de greve, você já vê pouco policiamento, você vê viatura vitrine, muitas vezes, em lugar do policial militar, aquele que está de farda. Então, num estado de greve, realmente, a população só vai ter os prejuízos advindos de uma situação dessa. Então, é como o representante da praça falou, se há baixo salário, se o policial militar, especialmente, não se encontra motivado, não se tem um aparato atrás dele, porque o caráter ostensivo... É vergonhoso, né? É vergonhoso, então só é de se lamentar, e a OAB com certeza vai tomar suas atitudes. Olha, representando a sociedade e cobrar isso das autoridades. Eu só gostaria de destacar, Nadir, bem rapidinho, o trabalho do atual secretário de Segurança Pública. A pessoa é um técnico da área, ele vem do Ministério Público, o doutor César Gruba, com certeza está fazendo o possível nesse momento crítico, mas a OAB não vai se furtar realmente de cobrar da autoridade dele, especialmente uma atitude. Eu vou discordar do senhor, e aí vai chover ligação. Se o secretário está fazendo alguma coisa, está fazendo dentro da secretaria, entre 4 paredes, porque até agora a sociedade não viu nada do que a secretaria está fazendo. O Giovanni está na linha comigo? Pra gente, perfeito. Só para ouvir a opinião do Giovanni. Alô, Giovanni, boa noite. Boa noite, Nader. Tudo bom? Tudo bem, amigo. Deixa eu falar 4 coisas rapidinho. Primeiro, greve de policial militar não existe. É proibido por Constituição, então não vai existir nada. Eles podem estar revoltados, tudo, mas não vai existir. Segundo, o vice-presidente da prática, ele podia muito bem falar o que eu já falei no seu programa, mudar esse programa de pessoas que trabalham no Palácio do Governador, na Assembleia do Estado, em todos os órgãos públicos, receber o dobro do salário do que o cara que está na rua enfrentando o bandido. Enquanto não se mudar isso, o efetivo que tem hoje em um órgão público é maior do que a maior cidade que tem em Santa Catarina. Então esse é um absurdo. Falar rapidinho sobre o negócio desses tiroteios que está tendo essas balas perdidas. Da onde vem a ordem?
Ô, Giovanni, só vou pedir para o pessoal aumentar o retorno no estúdio aqui, que eu não estou te ouvindo bem. Bloqueadores de celular que se tanto prometeu desde os atentados que foram feitos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, eu acho que isso a OAB podia bater. E a última coisa, Nader, que você acabou de falar. Desculpa, o secretário deveria estar aí na televisão. Ele não vem no seu programa, ele não vem em nenhuma emissora. Ele simplesmente, nem o secretário, nem o governador, nesse sentido, eles estão omissos. Totalmente omisso, isso que a gente escuta na rua, porque eles não aparecem para falar nada do que está acontecendo. Então, esse é o meu recado. Obrigado, Giovanni. Eu já vou direto lá para Joinville, até juridicamente falando, a gente sabe que a Polícia Militar, né, não pode fazer greve. Isso a gente sabe, né? O estado de greve, quer dizer, a insatisfação deles. É certo. A manifestação deles é legítima. Agora, a forma técnica de se dizer greve, de fato, não pode ocorrer nos militares, né? Elisandro está comigo ali. Elisandro, mas esse estado de descontentamento pode provocar, sim, como aconteceu em outras oportunidades, certas paralisações no trabalho da Polícia Militar, né? O descontentamento, Nader e telespectadores, ele é grande. Ele iniciou esse descontentamento na última gestão, no último governo, quando houve uma separação da questão salarial, né? Houve privilégios para algumas categorias em detrimento de outras. A gente sempre diz, eu sempre digo, eu não sou contra o abono de R$2.000 de oficiais, em absoluto. O que eu quero é ganhar aquilo que eu também acho que é justo e o que está determinando a lei. Então, a partir desse momento que houve esse abono diferenciado, e vale frisar que só esse abono é maior do que 70% do salário dos praças da Polícia Militar, houve sim um descontentamento e tem um descontentamento nessa questão. Além de outras, como eu citei antes, que é a questão do plano de carreira, né, a questão de leis internas que não são cumpridas, ou leis que não são cumpridas e que beneficiam os praças. Então, há esse descontentamento e é inegável. No tocante ao que o companheiro falou ali, dos cargos em palácios, isso foi promessa de vários governos que retirariam, enfim, que botariam efetivamente o policial na atividade fim, só que lamentavelmente não foi cumprido ainda. O que a gente defende é que os praças trabalhem, façam o seu trabalho nas ruas, defendendo a sociedade, defendendo a população, que é aquilo para que a Polícia Militar existe e se propõe a fazer. Se está sendo mal gerenciado, esse problema não é um problema da praça, que sim um problema do governo que não resolve isso. Repito, vários outros governadores já prometeram que tirariam efetivos desses locais e colocariam nas ruas, infelizmente não fizeram, felizmente não fizeram, e aí é um problema de governo. Eu tenho certeza... Com relação, Nader, à questão dessa facção criminosa, são duas avaliações que a gente tem que fazer. A primeira avaliação, ela dá conta do porquê que chegou nessa situação. Por que se chegou ao ponto de, em 2011, nós temos em Santa Catarina, um estado que historicamente sempre foi pacífico, temos uma facção criminosa dando ordens para ataques, enfim. Bom, essa situação chegou porque, de fato, não houve prioridade com segurança pública nos últimos 8, 9 anos de governo. Esqueceu-se, relegou-se a segurança pública a quinto plano. Não se investiu em segurança pública, não se investiu no profissional, causou desmotivação, não temos efetivos, se contratou pouco, o número de efetivo hoje da Polícia Militar é muito aquém do necessário para prestar um mínimo de segurança pública. Então, não se investiu em segurança, não se priorizou segurança, a consequência, lógica, surgimento de facções criminosas e o aumento da criminalidade. Obrigado, Elisandro. Elisandro, obrigado. Nós temos essa situação dada, ou seja, existe de fato essa facção e ela está atuando, o que nós temos que fazer daqui para frente? O que a gente discorda e não vai concordar é tratar essa questão toda de forma política, de tentar tapar o sol com a peneira. Isso não dá mais para fazer. Os ataques às bases da Polícia Militar, os ataques às delegacias de Polícia Civil dão conta de que fato existe e não tem mais como tapar o sol com a peneira. Com relação à praça e aos praças, o que nós estamos pedindo, estamos encaminhando documentos às autoridades pedindo a blindagem das viaturas da Polícia Militar, a viatura blindada, que é a proteção do policial, a blindagem das bases da Polícia Militar, delegacias de Polícia Civil e o fornecimento de equipamento de proteção individual para cada policial militar, para que ele possa se defender. Aí o cidadão pode dizer, mas é caro. Bom, de fato pode ser caro. E a gente não está nem questionando isso. Agora, eu prefiro muito mais investir na segurança do profissional de forma preventiva, do que amanhã ou depois ter que estar acontecendo, por exemplo, como ocorreu em São Paulo, há cerca de 4, 5 anos atrás, onde 47 policiais militares foram mortos por marginais, chegando a uma situação em que o Estado foi afrontado. Não é o soldado, a Polícia Militar, a instituição que está sendo afrontada nessa questão toda. Estão afrontando o Estado. E por que se afronta o Estado? Porque não se investiu em segurança pública. Então, a partir desse momento, temos que tratar a questão de forma prática e objetiva. Investimento em segurança pública, investimento no profissional de segurança pública, equipá-los com equipamentos que dão conta da sua proteção individual e, a partir desse momento, sim, tratar esse problema de forma séria, honesta e tranquila. Elisandro, deixa eu só interromper o Elisandro aqui, porque ele está sem retorno lá. Estão investigando. E outro fato que me preocupa é o seguinte, isso pode até estar sendo feito, eu não estou duvidando disso.
Agora, os praças da Polícia Militar, a base da Polícia Civil e os agentes prisionais, poucos estão sabendo dessa situação do PGC, ou seja, essa investigação ela é tão sigilosa ao ponto de que nem aqueles que são supostamente os diretamente envolvidos, as prováveis vítimas desses ataques, sabem dessa situação. Deixa eu aproveitar com o Elisandro ali, senão ele não está me ouvindo lá e não tem um retorno. E aí eu não consigo interagir com o Elisandro, porque para que ele não tenha o delay, o retorno do que ele fala, para complicar a situação lá em Joinville. A Salete está na linha comigo. Oi, Salete, pode falar, querida. Oi, Salete. Eu queria perguntar para o senhor qual é a medida que deve ser tomada. A Salete está na linha? Vamos ver. Alô, Salete. Assim, eu tenho pessoas conhecidas minhas que tinham um filho no presídio. Então era assim, ó. Passava a vistoria, roubava, tirava o celular dos presos. No outro dia, os mesmos policiais que comandavam o presídio ligavam para essa conhecida minha. Se o celular valesse R$50, eu sobrava 200. Aí o policial mesmo passava com o celular dentro do presídio. Aí, pergunto eu, será que a polícia faz certo? Tá. Uma boa... Então, não tem como a gente julgar só o preso, né? Porque o policial certo pega, leva para o presídio. Sempre tem o policial corrupto. Tá. Sempre tem. Tá. Então, eu acho injusto. Às vezes eu tinha um traficante, meu filho mesmo vivia dentro da casa do traficante. Eu ia lá, tirava ele de lá. Ele dizia, mãe, a polícia vai te matar, mãe. Não adianta ligar para a polícia, mãe. A polícia vem comprar droga de nós, mãe, ali. Então, a gente não pode confiar no próprio policial, vai confiar em quem? É complicado, né? Boa pergunta, dona Salete. Obrigado pela participação do senhor. Eu recebi um e-mail, quero saber se o senhor me confirma isso. Até a pessoa pede para não identificá-lo, e eu agradeço a audiência e não vou identificá-lo. Olha, o professor Juliano, que está aí, sabe que o PGC iniciou em 2003. Eu e mais 2 colegas iniciamos o combate, e ele também no início. Porém, não acreditaram em nós. E ainda de brinde recebemos foi um processo judicial por tortura. A culpa de tudo isso é do próprio governo, que não acreditou. É verdade? Isso é verdade, isso é verdade. Eu recebi agora o e-mail aqui, se o senhor quiser, verdade. eu não vou identificar, obrigado. Isso pela é audiência e pela participação. Isso é uma ação civil na época de 2005 para 2006 e depois uma ação penal. E isso está nos autos, esse processo, os 2 processos estão em andamento, inclusive cópias dos estatutos na época desse mesmo grupo que se intitula PGC, depoimentos de apenados confirmando a existência, confirmando represálias deles apenados contra esses outros apenados se não entrassem no próprio grupo. Isso é mais inteira verdade. Isso já era de conhecimento, pelo menos nesses autos do Ministério Público. Porque 2003, 2004 para 2011 são 8 anos. São 8 anos. 8 anos se passaram e agora que as autoridades, ou com o Ministério Público entrando na parada, eu acredito que a história mude. Né? Essa força-tarefa que eu confio bastante. Mas são 8 anos, doutor, que vocês, há 8 anos atrás, anunciaram e nenhuma providência foi tomada, ainda chamaram vocês de mentirosos. Na verdade, é o seguinte, não houve um anúncio público, na verdade, sim, mas foi anunciado ao governo. Dentro do processo. Do Ministério. O Ministério Público, como parte no processo, tomou conhecimento dos depoimentos, participou de toda a instrução processual. Então, isso é um caso isolado, mas que de fato existiu. São agentes penitenciários que trabalham no sistema, ou trabalhavam no sistema e que expuseram isso nos autos, né? Não utilizaram dos jornais, da mídia em geral, para colocar isso a público. Isso está dentro do processo, mas o Ministério Público tomou conhecimento formal, sim. Isso é verdade. Sinto literalmente lesado, não sei se é essa a palavra correta, ou de certa forma pelos políticos a qual nós elegemos, de estarem aí fazendo política pensando no próprio bolso e não na população. Porque se há 8 anos atrás vocês comunicaram, e como disse este cidadão aqui, provavelmente ligado à segurança pública, foi punido diante de tamanha denúncia, quer dizer, aqui essas pessoas estavam fazendo na segurança pública há 8 anos atrás. É preciso só esclarecer, Nader, de que esse é o que acontece com muitos agentes penitenciários, porque eles estão dentro do sistema, estão cumprindo o papel deles,
E muitas vezes eles são alvos da ira daqueles que comandam grupos organizados. Doutor, infelizmente, eu sou obrigado a chamar o intervalo, temos outros assuntos pela frente, temos que falar de vários outros assuntos ainda. Tem a questão do mercado público e é um anúncio importante para Florianópolis, mas eu acho que é um assunto que nós devemos voltar a discutir e principalmente voltar a debater e buscar soluções, porque se nós deixarmos como está, a situação tende a piorar. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. Agradeço também e digo que a OAB sempre está presente quando ela for chamada pela sociedade aqui pela Rede Record. Muito obrigado. Obrigado pela presença do professor, obrigado à Prasc também. Infelizmente, Tramontim, não vamos conseguir, o Elisandro, perdão, Tramontim, doutor Juliano, interagir mais, mas eu convido a vir a Florianópolis para que a gente possa conversar aqui nos estúdios, debater e mostrar a realidade. Para quem não sabe, há policiais militares que ainda trabalham com revólver calibre 38. Em Rancho Queimado, por exemplo, na semana passada, um policial militar estava de plantão para toda a região lá de Rancho Queimado. Uma verdadeira vergonha lá para cima e para o lado da serra. Quer dizer, policiais militares com revólver 38, enquanto bandidos usam metralhadoras ou pistolas 9mm de uso exclusivo das Forças Armadas. É inadmissível que a população assista de forma passiva toda essa história. E nós estamos de volta com o Visão Geral aqui pela Record News. Eu recebi um e-mail, infelizmente não consegui ler este e-mail no bloco anterior, mas sou obrigado a lê-lo agora e você vai se surpreender. Você sabia que um capitão da Polícia Militar que trabalha, por exemplo, no BOP, que é o Batalhão de Operações Policiais Especiais, a força-tarefa, a cara da Polícia Militar no combate à criminalidade, os homens de frente durante uma rebelião ou um ataque ou até mesmo para desarmar bombas, recebe menos, olha o que eu disse, um capitão do BOP, que é um cara que vai lá tirar bombas, lutar contra bandidos, sequestro, assalto, roubo, aquele cara de frente, ganha menos do que um soldado que trabalha na Assembleia Legislativa. Não dá, né? Não dá, né? Aí estão querendo que o cara que trabalha ali com revólver 38 na cintura, numa base da Polícia Militar, vai enfrentar o bandido que usa uma pistola 380, no mínimo, uma pistola 380? Aí estão brincando de fazer segurança, né, gente? Estão brincando, o pessoal devia viajar um pouco mais e conhecer um pouco do que é feito lá fora, para tentar trazer para cá. Não interessa, mas o Brasil não é assim. Não, nós podemos fazer diferente. Nós podemos ter uma polícia mais justa, podemos ter policiais mais bem preparados, policiais com uma formação melhor. É só pagar bem. Agora não pagam. As pessoas, o dinheiro que está sendo investido aí em várias outras áreas podia estar sendo pago para policiais. Essa história de Secretaria de Desenvolvimento Regional espalhada pelo Estado é um verdadeiro cabide de emprego. Venhamos e convenhamos, porque a politicada continua vindo para Florianópolis. Essa história de que é o governo mais perto, isso aí não convence ninguém também, né? Venhamos e convenhamos. Foi feito um concurso público para chamar pessoas para trabalhar nessas secretarias e até agora não chamaram ninguém. Produção, é um e-mail recebido aqui, temos que ir atrás, ou é planejamento ou administração do governo para dar essa